Olá, seja muito bem-vinda ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós, para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente num lugar confortável, pegue caneta e papel e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Amâncio, é uma alegria ter você aqui comigo. Eu louvo a Deus pela sua vida, por cada pessoa que tem curtido, comentado, compartilhado. E vou aproveitar para te pedir que encaminhe essa mensagem para alguém, para que o Senhor venha falar ao coração do máximo de pessoas possíveis. Né? Esse é o objetivo da palavra do Evangelho, pregai a toda criatura. Então, eu conto com a sua participação para impulsionar, né, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós estamos na 8ª semana da série Conhecendo ao Senhor. E quando eu gravei o primeiro episódio, eu sabia que seria longo, não pararia por ali. E o Senhor continuou ministrando ao nosso coração, Ele já colocou no meu coração que serão 10 mensagens nesse tema. Então hoje estamos na 8ª semana. E o tema que o Deus colocou hoje para que a gente viesse falar é não erre no coração. Quando eu meditei sobre isso há algum tempo atrás, o Senhor falou muito comigo. Muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas com o coração errado. E hoje essa mensagem é para trazer essa exortação, esse recado do céu. Porque nosso Deus, ele não vê a aparência. Ele está mais interessado no coração. E isso muitas pessoas usam de uma maneira errada para dizer que se Deus vê o meu coração, eu posso continuar na minha vida de pecado, porque Deus só vê o meu coração. E não é sobre isso. É sobre um coração que corresponde àquilo que ouve. Um coração que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas com os lábios, mas com uma entrega genuína. Quando ele fala coração, aqui ele vai estar falando também sobre a nossa mente, nosso intelecto, não só sobre uma emoção, porque as emoções elas são momentâneas, elas são passageiras. Mas quando a palavra vai nos dizer, aqui eu vou ler para vocês Romanos 10, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a conversão e aquilo que é necessário para se converter. E é uma palavra muito conhecida, então eu vou ler aqui para vocês. Vou começar com ela. Romanos 10, a partir do versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus. Então, existem 2 passos aqui. O crer com o coração e o confessar com a boca. E esse crer com o coração, como eu estou dizendo, não é só uma emoção. Não é só, eu senti a presença de Deus, eu creio que Deus existe. Não, é você ter um convencimento do Espírito Santo no seu intelecto. É o poder de Deus se manifestando na sua vida, te convencendo que você é pecador e convencendo você da obra da cruz. E esse convencimento não vem simplesmente pelo fato de você se emocionar ouvindo uma mensagem. Esse convencimento não vem pelo fato de você conhecer muita Bíblia ou pregações. Esse convencimento vem pela ação do Espírito Santo. Apenas Ele pode nos fazer, né, crer com o coração em Jesus. Então nós precisamos dele para que essa obra seja feita em nossas vidas. Mas como eu gosto muito de falar, o Espírito Santo é um gentleman. Se vocês não sabem o que significa, significa um cavalheiro. Ele não força portas. Ele não obriga a gente a fazer algo. Ele simplesmente nos conduz. Vai ali nos cercando com o amor de Cristo e nos trazendo para esse lugar de reflexão, de pensar. Ele vai nos propor muitas coisas e a gente precisa abrir a porta do nosso coração. A gente precisa decidir se render a Ele. Então, o Senhor tem feito isso. São 8 semanas que estamos falando aqui sobre como fazer para conhecer a Deus. E talvez você seja uma das pessoas que
fazem tudo certinho. Você ora, você lê a Bíblia, você vai para o culto. Ou talvez você seja aquele que está ali no desejo ainda, tem ouvido, tem sentido o chamado de Deus, mas que continua vivendo a mesma vida. Então, hoje o Senhor quer falar algo muito específico aqui. Não erre no coração, porque podemos fazer as coisas certas com o coração errado. Podemos fazer a obra de Deus, podemos ter títulos, cargos, muitas coisas, mas com um coração que não está ali, com um coração que não entendeu o poder do Evangelho, com um coração que ainda não creu. A gente pode até confessar com a boca, mas não crer com o coração. E hoje o chamado de Deus é esse. Se você quer conhecer mais de Deus, se você quer de fato conhecer a Jesus, você precisa crer com o coração. E eu vou ler para vocês aqui outra passagem que ela está em Hebreus 4. E o apóstolo Paulo está aqui falando, né, vai trazer uma introdução sobre a incredulidade, a desobediência do povo que foi conduzido pelo deserto, né? Se vocês não conhecem, está lá em Êxodo, a história do povo de Israel, que estava ali sendo escravizado no Egito, e o Senhor vai fazer toda uma ação através da vida de Moisés para libertar aquele povo, para que eles saíssem daquele lugar de escravidão e fossem para o deserto para conhecer a Deus, para encontrar o descanso, né? Porque eles trabalhavam muito, e quanto mais, né, eles trabalhavam, mais trabalho eram dados a eles. Eles estavam nesse regime de escravidão. E Deus vai ali para fazer uma libertação daquele povo. Então o Senhor vai conduzir eles pelo deserto. Só que eles estavam indo no lugar certo, com a pessoa certa, na direção que o Senhor deu, porque Moisés estava conduzindo eles. Porém, o coração deles ainda não tinha sido transformados. E como é que a gente vai saber que esses corações não foram transformados? Quando em determinado momento eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, porque não tinha alimento, porque eles sentiram fome e não tinha comida. E aí o Senhor vai e derrama comida. Mas tudo era um motivo de murmuração. De fato, eles saíram da geografia da escravidão, mas o coração deles ainda não tinham sido transformados. Então eles estavam no lugar certo, sendo conduzidos pela pessoa certa. Moisés estava ali como libertador, mas o coração deles não tinha mudado. E isso fez com que muitos perecessem ali no deserto. Nem todos alcançaram a terra prometida. Só que o que eu quero dizer aqui para vocês é que aquela terra prometida, ela não era o destino final. Aleluia. Porque senão nós não estaríamos aqui buscando essa promessa. Aquilo ali era apenas um espelho da promessa de Jesus, da eternidade para nossas vidas. Então aquela terra física era só um espelho do que viria através da nova aliança com Jesus. Então Paulo vai usar esse exemplo para trazer o povo aqui para refletir, para que não endureça o coração. Vamos ler aqui Hebreus 3. Ai, gente, me perdoe porque eu disse Paulo, mas não temos certeza, né, quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu que disse Paulo aqui. Então vamos lá. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo um apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que eles não entrariam no meu repouso.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aleluia! Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se dignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram mortos no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, minhas amadas, a fé é a convicção daquilo que não se vê, é uma certeza. E assim é por meio da fé que nós alcançamos a salvação que vem de Deus. Por meio da fé que nós entramos nesse repouso prometido, que não é apenas uma terra geográfica, que não é apenas uma bênção material. O repouso que Deus tem para o seu povo é uma vida na eternidade, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes. Esse é o repouso prometido para nós. O repouso prometido é Jesus, porque em Jesus nós temos o descanso. Aleluia! Mas existe uma coisa que vai nos impedir de entrar nesse descanso. É errar no coração. É não crer e não só não crer, mas não permanecer nessa confiança até o fim. Porque o que vai te salvar não é você confessar Jesus hoje e dizer, tá tudo bem, agora eu vou viver a minha vida. Não. É você ter uma fé que permanece. Olha o que o apóstolo falou aqui no versículo 6. Se tão somente conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o que é que acontece, gente? Muitas vezes a gente se converte, o Senhor vai mudando o nosso coração, a gente tem uma experiência com Deus, vive ali um primeiro amor, vive ali uma intensidade, que é a forma que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. O Espírito Santo começa um trabalho na nossa vida, mas em determinado momento nós paramos, nós nos cansamos e ali vamos fazendo as coisas no automático. E isso é muito comum hoje. Nós vemos pessoas que não estão mais vivendo com o coração alinhado ao que está fazendo. Vai ali, tem o costume de estar no culto, mas estão mortas espiritualmente, estão desligadas da esperança, estão desligadas da confiança, estão desligadas da glória de Deus. E por quê? Porque o coração não está mais alinhado com aquilo que vive, com aquilo que fala, com aquilo que confessa. Pessoas que realmente não vão dar testemunho, por quê? Porque simplesmente confessaram com os lábios, mas não houve um convencimento no coração. Então eu quero te pedir hoje que, se você está ouvindo essas mensagens de conhecer o Senhor, se você tem feito as coisas, hoje o motivo da nossa mensagem é olhar para o seu coração. Você não conhece o seu coração. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que estavam ali no deserto, eles achavam que eles estavam fazendo o que era certo. Murmurando, questionando, idolatrando, era o que tinha dentro deles. E estava apenas sendo exposto através daquelas circunstâncias difíceis. Então você quer conhecer o seu coração, existe uma forma que Deus ele revela nosso coração. É quando nós passamos pelo deserto. É quando nós estamos em momentos difíceis, porque é nesse momento que vai vir para fora aquilo que está dentro. Se o que você tem é fé verdadeira e genuína, você não vai murmurar, você não vai reclamar, mas você vai ficar cada dia mais firme no Senhor. Você vai encontrar mais com Jesus no deserto. Você vai entender o chamado dele para perto, no tempo da dificuldade. Mas se você não conhece, se a sua fé ela não alcançou o seu coração, você vai simplesmente desfalecer. Isso que tem acontecido, muitos têm desfalecido no caminho. Mas hoje o Senhor está aqui para restaurar, para transformar, para alcançar o seu coração. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga o convencimento. Lá em Jeremias 17 vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, a primeira coisa que eu digo, não se apoie no seu entendimento sobre o seu coração. Você pode achar que você tem muita fé, mas quando chegar em determinadas circunstâncias, você se sente uma fraude, porque essa fé simplesmente ela não se manifesta. Por quê? Porque ainda não alcançou o seu coração. Porque você ainda não conheceu o seu verdadeiro coração.
Então, apenas lá em Jeremias 17 também vai dizer: o Senhor é o que conhece o coração. O Senhor é que sonda, o Senhor é que examina, o Senhor é que prova. Então, minhas irmãs, não liguem para a aparência. Tem gente que está com muita aparência de santidade, que tem uma vida assim exemplar, que você observa e fala, nossa, tremendo. Mas dentro, só Deus sabe. Qual é o motivo daquela santidade? Qual é o motivo daquela consagração? Às vezes é só para atingir, atrair aplausos, reconhecimento, glória. Como os fariseus. Eles tinham uma vida exemplar de conhecimento da lei, né, de respeito, eram respeitados, porém o coração deles não condiziam com aquilo que eles criam, que eles diziam crer. O coração deles não tinha sido transformado pela palavra que eles conheciam. Então assim nós podemos viver, muitas vezes com a mente conhecendo a palavra, mas sem permitir que o Espírito Santo transforme nosso coração. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deixa o Senhor te mostrar se você verdadeiramente creu nele. Deixa o Senhor te mostrar se você confia de verdade. Se essa confiança que você tem hoje vai ser suficiente para que você permaneça fiel até o fim. Pergunte ao Espírito Santo se você de fato está fiel a ele. Se você de fato creu de todo o seu coração nele. E se você não creu, eu quero te convidar hoje a pedir, a orar, a entregar-se ao Senhor, para que Ele venha trazer essa transformação para o seu coração. Para que você não venha ser apenas um frequentador de igreja, para que você não venha ser mais um fazendo coisas para Deus, querendo se apoiar em obras, quando o seu coração está distante dele. Mas que em nome de Jesus você tenha o seu coração alcançado pela verdade do Evangelho, transformado, atraído pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Ouça a voz do Senhor, porque lá em Deuteronômio 8 ele vai falar: eu levei o povo para o deserto, para atrair o coração deles, para falar ao coração deles. No deserto, nas situações difíceis, é um momento de ouvir a voz do Senhor. E para isso nós precisamos nos render. Sair da posição de reclamar, de murmurar, de questionar Deus e nos render diante da presença dele. Porque ele é bom em todo o tempo. Ele é bom quando está tudo bem. E ele é bom quando está tudo ruim. Ele permanece inabalável. O amor dele é fiel, é firme, é permanente em nossas vidas. Nós não somos dignos dessa graça que nos alcançou. E por isso vamos orar em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar hoje pelo nosso coração. Quero te pedir, Senhor, que não deixe que nós venhamos fazer coisas para o Senhor com o nosso coração distante. Não nos deixa ser incoerentes, Pai. Não nos deixa viver de aparência, Senhor. Não nos deixa ter nome de que vive, mas está morto. Deus, em nome de Jesus, ressuscita aqui, Pai, nesse dia os nossos espíritos, para crer com todo o nosso coração na verdade do Evangelho, meu Pai. Que essa palavra não esteja apenas nos nossos lábios, mas que essa palavra venha transformar por dentro. Que essa palavra venha nos convencer de que o Senhor morreu e ressuscitou e está sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós, orando por nós, clamando para que nossa fé não pereça. Porque é só por ti, Senhor, que nós somos sustentados. Espírito Santo, eu oro para que a tua ação venha ser visível no coração dessas pessoas, Pai, que hoje estão ouvindo essa mensagem. Que eles sintam mudanças dos dias que virão. Que eles sintam que eles vão fazer uma leitura bíblica, mas não vai ser do mesmo jeito. Que eles sintam o Senhor transformando o coração deles, atraindo com amor. Que eles comecem a ter prazer na tua presença, prazer em orar, prazer em buscar, prazer em ler a Bíblia, prazer em estar na tua casa, prazer em fazer a obra do Senhor, prazer em tudo que eles venham fazer, porque o Senhor nos convida não só para sermos servos, mas para sermos amigos, para sermos íntimos. E quem tem amigos se deleita na presença do amigo. Quem tem amigos ama estar com o amigo, independente se está no deserto ou se está no monte, se está no vale ou se está no paraíso. Nós queremos ser teus amigos, Jesus. Então alcança cada coração que hoje ouvirá essa palavra e quebranta nos nossos corações, Senhor. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, gente, compartilha essa mensagem para que ela alcance outras vidas. Na semana que vem estaremos juntas novamente com mais uma
palavra do coração de Deus para vocês. Eu agradeço a cada uma que está aqui, peço que orem pela minha vida, né, para que o Senhor continue me fortalecendo nessa caminhada. Eu preciso muito de orações. Então, Deus abençoe, minhas amadas. Fiquem com Deus e até semana que vem.